Olá, neste tópico vamos estudar sobre a toxicologia ambiental, que é a ciência que estuda os efeitos nocivos das substâncias químicas presentes no ambiente nos organismos vivos. Muitas vezes, a toxicologia ambiental é confundida com a ecotoxicologia, que é a ciência responsável por estudar os impactos das substâncias químicas nos organismos presentes nos ecossistemas. Vamos lá estudar sobre a toxicologia ambiental? Neste tópico, vamos estudar sobre a toxicologia ambiental, que tem como definição a ciência que estuda os impactos que agentes químicos causam nos organismos que vivem em um determinado ambiente. Isso se caracteriza pelo entendimento e prognóstico dos efeitos deletérios de toxicantes de origem antropogênica, que é os toxicantes, produzidos pelos homens, em alguns casos, mas que a gente vai ver mais na frente que pode ser de alguns toxicantes produzidos por plantas e animais também. Então, hoje, atualmente, nós temos um cenário que a gente vive em um mundo bastante poluído, mas que ao mesmo tempo estão sendo criadas políticas para reduzir essa poluição. Então, há o reconhecimento dos países, a necessidade do desenvolvimento sustentável de práticas de produção denominadas verdes, resíduos verdes. Então, a gente entende que a toxicologia, ela tem ramos, e aí a gente tem a toxicologia ambiental e a ecotoxicologia. Então, o que é a diferença, A toxicologia, a gente já viu que ela estuda os efeitos adversos de agentes químicos ou físicos em um organismo vivo sob exposição. Então, por exemplo, uma pessoa pode estar exposta a praguicidas, um agente químico ou a radiação ultravioleta, um agente físico e efeitos nocivos, e em ambos os casos são estudados pela toxicologia. Já a toxicologia ambiental, ela estuda os impactos que agentes químicos causam nos organismos que vivem em um determinado ambiente, que foi o que a gente conversou um pouquinho lá atrás. Então, por exemplo, um rio poluído pode causar danos à saúde dos peixes, das aves, das plantas, dos animais terrestres e até mesmo das pessoas que ali vivem, Já a ecotoxicologia, é uma área especializada dentro da toxicologia ambiental e estuda os impactos que agentes químicos causam na dinâmica populacional dos ecossistemas, e não apenas o impacto de componentes isolados. Então, a gente vê que a toxicologia ambiental, ela engloba diversas áreas, como a farmacologia, a bioquímica, a química analítica, que é muito importante, para o prognóstico, para as análises, A epidemiologia envolve também muita matemática para alguns cálculos, Algumas especificações de limites, de exposição, e como a gente acabou de conversar sobre envolve também a ecologia e a ecotoxicologia. Então, para a gente entender um pouquinho mais, ficar alguns conceitos mais bem predefinidos, a gente tem que a poluição, ela é a alteração das características físicas, químicas e ou biológicas de um ambiente. Ou seja, é uma forma de degradação da qualidade ambiental oriunda de atividades antrópicas, de modo que prejudique a saúde humana e ambiental. Já a contaminação é um tipo de poluição oriunda de atividades antrópicas em concentrações nocivas à saúde humana, mas que não implique necessariamente em um desequilíbrio ecológico.
E a gente tem a biomagnificação, que é o acúmulo de toxicante em diferentes níveis pela transferência de organismos menores para maiores. Então, né, para a gente entendendo mais sobre, né, a fisiopatologia na exposição, que é o quê? Como que ocorre, né, a exposição quando o agente toxicante entra, né, no organismo, seja ele por toxinas de origem animal, né, vegetal, ou pelas drogas também. Então, o que acontece, né? No corpo humano nós temos várias células, e nessas células a gente tem alguns sítios de ação ou, né, chamados sítios de ligação, que é o que está representado aqui na figura. Então, alguns agentes, né, tóxicos, eles têm alguns, né, são substâncias, né, que vão se ligar nesses sítios de ação, né, que a gente pode ver que aqui que ele vai se encaixar perfeitamente a forma dele no sítio de ligação, e aí quando ocorre essa ligação, vai ativar reações e desencadeia a intoxicação, né? Então, geralmente, os efeitos adversos induzidos por um agente tóxico são proporcionais à quantidade absorvida, caracterizando a relação dose-resposta, né? Ou seja, quanto maior a dose do agente tóxico, maior o efeito adverso ocasionado. E aí a gente tem, né, para a gente entender como tem todo um caminho, vamos dizer assim, né, quando acontece, né, algum dano maior, né? Então aqui a gente vai ter a exposição a esse agente tóxico, e aí aqui ele vai ter aquela interação com a molécula-alvo, que a gente acabou de falar, e aí vai acontecer a absorção ou acumulação na célula-alvo. E aí, a partir disso, pode acontecer, né, essa célula-alvo, ela pode seguir dois caminhos. Então, né, em um caminho mais positivo, vamos dizer assim, né, a célula-alvo ela vai se adaptar, né, vai reproduzir e crescer e vai ter, né, os efeitos na população. Já, né, se essa célula não conseguir se adaptar, né, ela vai sofrer um processo patológico, né, e aí vai ter um dano ao tecido, e consequentemente, quando tiver esse dano ao tecido, se não for realizada uma intervenção terapêutica, né, pode acontecer a doença ou até mesmo a morte. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre os tipos de contaminação, né, que ela pode se dar de três formas. A contaminação física, que é através do calor, do ruído ou radiação, né? A contaminação biológica, que pode ocorrer por vírus, bactérias e fungos, e a contaminação química, né, que se dá através de agentes químicos usados nas diferentes atividades humanas, como, por exemplo, né, os mais comumente conhecidos, né, são os agrotóxicos. Então, né, a toxicidade ela vai variar de acordo com o tempo de exposição, concentração e com os efeitos. E aí vai poder ser um efeito agudo, causado pela rápida exposição a altas concentrações, são mais perigosos e, como exemplo, a gente tem exposição ao cianeto. Já, né, a toxicidade crônica, ela é uma exposição mais prolongada, ou seja, né, ela resulta em acumulação daquele agente tóxico no organismo e pode, né, se dar através de concentrações baixas. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre os diferentes tipos de poluentes, né? Então, a gente tem os poluentes atmosféricos, e aí a gente tem como exemplo o monóxido de carbono e o óxido de enxofre. Então, só para a gente poder contextualizar melhor, o poluente atmosférico, ele é qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos.
e que tornam ou possam tornar, né, o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e flora e prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade. Então, né, aqui a gente tem o monóxido de carbono, que é um gás denso emitido por fontes fixas e móveis, como por exemplo, né, automóveis, e resulta da combustão incompleta de compostos de carbono. O monóxido de carbono ele é altamente tóxico porque ele se liga à hemoglobina, né, que é a molécula que faz a transporte, né, de oxigênio no nosso corpo. Então, o monóxido de carbono ele se liga à hemoglobina, formando a carboxhemoglobina. E aí, dessa forma, não vai haver o transporte de oxigênio para as células. E aí a pessoa acaba morrendo por asfixia. Né? Então, o monóxido de carbono ele é muito, muito prejudicial à saúde humana. Né? Tem que tomar bastante cuidado com esse gás, porque ele é extremamente, né, perigoso. Mas, novamente, a gente né, ressalta que em quantidades limites, né, ele é tolerável, né, mas a gente deve ter bastante, né, cautela, precaução, atenção, né, nesses limites. Então, o óxido de enxofre, ele é um outro poluente atmosférico, né, ele é emitido principalmente de indústrias a partir da queima do carvão, né? E a transformação deste composto leva à formação de diversos sulfatos. Então, o sulfato, né, ele é hidrossolúvel e fica retido nas vias respiratórias superiores, onde sofre uma hidratação, né, ou seja, a adição de uma molécula de água, e aí ele vai resultar em um ácido sulfúrico, que é extremamente irritante, né, que pode levar a causar uma rinite. Um outro poluente atmosférico é o material particulado, que são emitidos tanto por fontes móveis quanto fixas. Então, seus constituintes podem ser classificados em poeiras, pós, fumos, fumaças, névoas e neblinas. E o diâmetro das partículas é determinante para a penetração nas vias aéreas, sendo as maiores, né, retidas no trato respiratório superior. E a gente tem como poluente atmosférico também os hidrocarbonetos, que refere-se principalmente aos derivados do petróleo. Então, de que forma, né, que esses hidrocarbonetos vai influenciar, vai ser prejudicial? Eles interferem no ciclo fotolítico do óxido de nitrogênio, resultando em acúmulo de ozônio nas camadas inferiores da atmosfera e na formação, né, de contaminantes atmosféricos secundários. A gente tem também como poluentes atmosféricos, né, a chuva ácida, que ela é constituída principalmente pelo ácido sulfúrico e o ácido nítrico, né, os quais levam à acidificação das águas de precipitação e pode acarretar em irritação da pele e mucosa ocular do homem, né, além de outros danos ao ambiente. E aí a gente tem também, né, como poluente atmosférico, né, uma das classes, né, a redução da camada de ozônio, que é o clorofluorcarbono, pode reagir com o ozônio e alterar seu ciclo natural, e em consequência reduzir suas concentrações. É importante, né, a camada de ozônio, né, ela é uma importante propriedade dessa camada para reduzir a incidência de radiações ultravioleta de alta energia, né, que aí a gente vai entender que tem baixo comprimento de onda, né, e essa alta energia que é proveniente do Sol. Então, esse clorofluorcarbono, quando ele reage com o ozônio,
né, ela vai reduzir as concentrações da camada de ozônio. Então, né, e aí vai permitir com que essas radiações ultravioletas passem com maior facilidade pela camada, né, e que aí pode provocar câncer de pele, né, em determinadas situações, quando houver até a predisposição ao câncer de pele. Já a gente falando, né, sobre os tipos, né, de toxicidade ambiental, a gente tem a toxicidade, né, dos metais. Então, os metais, eles são elementos químicos definidos de acordo com as propriedades físicas, né, que são refletividade, né, um brilho, condutividade elétrica, térmica, maleabilidade, dureza, ductibilidade, né, e densidade. Então, como exemplo, né, a gente tem de metais pesados, a gente tem o ouro, o latão, o alumínio, o ferro, a prata, o cobre, o chumbo e o bronze. Apesar dos efeitos tóxicos dos metais, alguns desempenham funções essenciais para determinados processos fisiológicos dos seres vivos, como é o caso do ferro, que ele é essencial no transporte de oxigênio e formação da hemoglobina. O cálcio, ele é essencial para a estrutura óssea, o cobre, importante na fotossíntese, dentre outros, como o magnésio, o cromo, o manganês, o níquel, o cobalto, envolvidos em alguns processos metabólicos. Então, os efeitos tóxicos de um metal são determinados pela concentração presente nos seres vivos. Metais essenciais possuem uma faixa de concentração ótima para desempenhar as funções essenciais em processos fisiológicos, enquanto que metais não essenciais possuem um limite de concentração tolerável. Então, né, a gente vai ver alguns exemplos, né, de toxicidade de metais, como por exemplo o chumbo, né. A principal fonte, né, é o minério galena, e as placas de chumbo são mundialmente utilizadas como escudo contra raio-x devido à alta densidade do metal. Então, o chumbo orgânico é absorvido mais facilmente pelos seres vivos, sobretudo pelas vias de exposição inalatória e gastrointestinal. Os efeitos tóxicos são mutagênicos e carcinogênicos, induzindo câncer de pulmão. Já o arsênio, né, elementar e seus compostos inorgânicos possuem baixa solubilidade em água, sendo utilizados em descolorantes, clareadores e dispersantes de bolhas na produção de vidrarias e na conservação de couros e madeiras. As formas orgânicas são menos tóxicas que as inorgânicas, utilizadas na fabricação de praguicidas, herbicidas e outros produtos agrícolas. O mercúrio, né, é o único metal líquido a temperatura ambiente, e as fontes naturais de mercúrio incluem atividades vulcânicas, incêndios florestais, entre outras. Atualmente, as principais aplicações industriais são na produção de clorossoda, tintas, plásticos, produtos farmacêuticos, baterias, lâmpadas, fungicidas, mineração e principalmente produtos eletrônicos. Já o níquel, ele é um metal encontrado em diversos minerais, meteoritos e no núcleo da Terra. Ele forma compostos inorgânicos hidrossolúveis, hidróxidos, sulfatos, cloretos e nitratos, e insolúveis, os óxidos e sulfetos. A grande parte do níquel é extraído, né, é utilizado na siderurgia, cerca de 70%. Devido à sua alta resistência à oxidação, o restante, né, é empregado na composição de ligas não ferrosas para consumo no setor industrial. Então a gente vê, né, que a gente diz os metais pesados, né, eles são bastante úteis na indústria,
mas a gente tem que ter bastante cuidado quando for fazer algum descarte, né, de algum eletroeletrônico, porque possui esses metais pesados e eles são, né, como a gente acabou de estudar, eles são bastante tóxicos. Já falando agora um pouquinho, né, sobre a toxicologia dos defensivos agrícolas, né, os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados a uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais. Então, a finalidade, né, dos defensivos agrícolas é alterar, né, a composição da flora ou da fauna a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Então, algumas pragas, né, vamos dizer assim, alguns insetos que podem causar danos nas plantações. E aí, utiliza-se, né, os defensivos agrícolas. Então, além da contaminação do solo, onde os agrotóxicos são largamente aplicados, e dos alimentos provindos de plantações, o ar também é contaminado pela evaporação nas gotas durante a aspersão dos produtos. A água também é contaminada por aplicações excessivas, por processos de lixiviação, derramamento acidental de formulações ou na aplicação em locais próximos a rios ou lagoas. Então, para facilitar os estudos sobre os agrotóxicos, foram criadas classificações de acordo com os organismos alvos de ação, como inseticida, os fungicidas, herbicida, raticidas, entre outros. E o grupo químico, que a gente vai falar um pouquinho sobre os organofosforado, organoclorado, triazóis, glicinas substituídas. Entretanto, apesar dessa classificação, os agrotóxicos não são altamente seletivos e causam efeitos tóxicos para outros organismos não alvos expostos. O inseticida, por exemplo, pode induzir danos aos insetos, aves e mamíferos. Então, dessa forma, os agrotóxicos estão entre as substâncias químicas mais estudadas em todo o mundo para esclarecer a toxicidade e a ecotoxicidade. Portanto, eles também são classificados pela Anvisa de acordo com o perigo para a saúde humana: extremamente tóxico, altamente tóxico, medianamente tóxico e pouco tóxico. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os inseticidas, os fungicidas, os herbicidas, né? E o que é, né, os raticidas, os acaricidas, fumigantes, só para a gente entender um pouquinho mais. Então, os inseticidas, eles possuem ação tóxica contra insetos. Dentro da classe dos inseticidas também existem os larvicidas, específico para as fases larvais dos insetos. Então, essa classe engloba 4 diferentes grupos químicos, que são os organoclorados, os organosfosforados, carbamatos e piretroides. Os organoclorados possuem uma alta eficiência como inseticida devido às características físico-químicas, tais como a alta estabilidade e lipossolubilidade, baixa volatilidade e biodegradação. Todavia, estas mesmas características os tornam altamente tóxicos. Hoje, este grupo de inseticidas está incluído na relação dos poluentes orgânicos persistentes, banidos devido à longa persistência no ambiente e à alta acumulação na cadeia alimentar. Eles possuem ação neurotóxica pela interferência nos canais de sódio das células nervosas, bloqueando sua abertura. A toxicidade aguda é moderada, com aumento da agitação motora, tremores, hipersensibilidade à luz, toque e sons, e convulsões em casos de intoxicações graves.
Já os fungicidas, eles possuem uma ação tóxica contra os fungos. Esta classe apresenta uma série de estruturas químicas, dentre elas os ditiocarbamatos, triazóis e benzimidazóis. Em geral, apresentam baixa toxicidade aguda para mamíferos. Então, os ditiocarbamatos são estruturas associadas a cátions metálicos, como, por exemplo, o manebe, associado ao manganês, o zinebe, associado ao zinco, e o mancozebe, associado ao manganês e zinco. Apesar da baixa toxicidade para mamíferos, após a biotransformação destes compostos, seus metabólitos, chamados de etileno-ureia, induzem efeitos tóxicos na tireoide, os quais podem progredir para carcinomas. Já, aqui como a gente tem aqui a classe dos herbicidas, eles possuem uma ação tóxica contra ervas daninhas. Essa classe é a mais utilizada em todo o mundo. Entre os seus produtos, encontram-se os compostos bipiridílicos, as triazinas e as glicinas substituídas. Então, as triazinas são compostos não seletivos altamente persistentes no ambiente, sendo consideradas importantes poluentes do ambiente aquático, como a atrazina e a simazina. E aí, para finalizar, além dessas classes abordadas que a gente, anteriormente, ainda existem aqui, como eu havia dito, os raticidas, que são utilizados contra ratos e camundongos, os acaricidas, contra os ácaros, as nematicidas contra nematóides, os molusquicidas contra moluscos e os fumigantes, contra insetos, ácaros, nematóides, sementes de ervas daninhas e roedores, e geralmente são aplicados na forma de gás ou vapor. Já, falando sobre um pouco da toxicologia dos animais, os animais eles também são grandes produtores de substâncias tóxicas, chamadas toxinas. Então, os animais eles produzem essas toxinas, visando a autoproteção e a predação, E aí, como exemplo aqui a gente tem a abelha, a lacraia, a largata, a serpente, o escorpião e a aranha. E aí, para a gente poder definir, para ficar mais bem contextualizado, mais bem definido, nós temos que os animais peçonhentos, a toxina é produzida em células ou glândulas secretórias desenvolvidas e os animais a inoculam no momento da mordida ou picada. Então, aqui, a gente tem como exemplo, as cobras, as serpentes, que elas produzem essas toxinas e aí vão ser inoculadas no momento da picada. Já os animais venenosos, a toxina está presente nos tecidos em sua totalidade, sendo que a ingestão desses tecidos, induz a intoxicações. Então, as toxinas produzidas pelos animais são altamente complexas, compostas por proteínas, lipídios, aminas, esteroides, aminoácidos e quinonas, em alguns casos. E são capazes de induzir, danos à saúde das células. Então, em geral, os efeitos são irritantes e neurotóxicos, mas, devido à complexidade das toxinas, existem vários sítios-alvos ou receptores a que elas se ligam, e eles induzem diversos tipos de efeitos. Então, aqui a gente trouxe, como exemplo, para a gente poder entender como que funciona, o que é essa classificação, a gente trouxe a abelha, que é um animal, aqui a gente pode dizer que ele vai ser um animal peçonhento, porque ele vai produzir vai produzir algum
uma substância e vai inocular na hora da picada, né? Então, a gente tem como uma espécie a Apis mellitifera, né? E aí as toxinas que vão produzir, né, são proteínas que têm em seu composto, né, as toxinas, desculpa, proteínas, enzimas, histaminas, dopaminas e lipídios. E aí o local que está armazenada essa toxina é o ferrão. E aí quando ocorre, né, a picada pela abelha, vai ter uma ação local que vai ser de dor e queimação, edemas, prurido, que é coceira, e dependendo a morte daquele tecido. E aí, como ação sistêmica, né, dessa toxina, pode produzir uma hipertensão, que é a elevação da pressão arterial, disfunção respiratória, taquicardia, alterações hepáticas, falência renal e até mesmo a morte. Já falando um pouco sobre a toxicologia das plantas, né, para a gente poder finalizar, milhares de plantas produzem substâncias tóxicas, as quais chamamos de toxinas. Essas substâncias são produzidas visando a autoproteção contra pragas e predadores, como fungos e insetos. Então, a concentração das toxinas em uma planta, ela vai variar de acordo com algumas características das próprias plantas, como, por exemplo, as partes da planta. Então, as raízes, caule, folhas e sementes podem produzir quantidades diferentes de toxinas. A idade da planta também é um outro fator, né, que pode variar, né, a produção dessa concentração, né, a produção dessas toxinas. As plantas maduras podem produzir mais ou menos toxinas que as jovens. O clima e a qualidade do solo influenciam diretamente na produção das toxinas. E as diferenças genéticas intra-espécies, né, a variabilidade no material genético de plantas da mesma espécie vai influenciar na capacidade de produção de toxinas. E aí, aqui a gente traz, né, algumas plantas, né, e, né, onde estão localizadas algumas toxinas, né, e alguns tipos de reações que elas vão provocar. Então, aqui a gente tem, por exemplo, né, a copo de leite, que é uma planta bem vistosa, que é utilizada até muito para decoração, né? E aí, essa copo de leite, ela produz o oxalato de cálcio, que está localizado na folha e caule, e aí ela pode provocar, né, se inalar dessas toxinas, esse oxalato de cálcio, ele vai produzir uma irritação gastrointestinal, edemas, asfixia e até mesmo, né, a morte. A Comigo Ninguém Pode também, né, ela produz o mesmo substância, oxalato de cálcio, né, então ela é encontrada em toda a planta, esse oxalato de cálcio, e vai produzir, consequentemente, né, os mesmos sintomas, né, da copo de leite, que é irritação gastrointestinal, edemas, asfixia e morte. A espirradeira, né, ela produz um glicosídeo cardíaco, que é localizado em toda a planta, e aí ele é extremamente perigoso porque vai produzir arritmias cardíacas e distúrbios neurológicos, né? Os lírios, eles também são utilizados bastante para decoração, né? Eles vão produzir como substância um alcaloide, e aí ele vai estar localizado no fruto e nas folhas. E aí ele pode causar a bradicardia, ou, né, a hipotensão, e a arritmia cardíaca. Então, para famílias, né, que possuem bichos de estimação, como cachorros, gatos, que gostam muito de comer certos tipos de folhas, de plantas, deve-se prestar bastante atenção em ter alguns tipos de plantas, né, de decoração em casa, porque eles podem fazer a ingestão dessas partes das plantas e, consequentemente, pode produzir esses efeitos, os mesmos efeitos nos seres humanos podem produzir nos animais.
E até mesmo, né, também quando tem criança pequena em casa, às vezes por curiosidade, né, a criança pode levar a ingestão, né, de uma folha, de uma flor que é vistosa, né, que é bonita, quer levar na boca, e aí pode acontecer também, né, algum dano maior. Então, é sempre bom prestar atenção nesses tipos de plantas, né, deixar fora, né, do alcance de crianças, de animais, porque pode ser altamente tóxico. Agora falando um pouco sobre a toxicologia dos domes sanitários, os domes sanitários eles são substâncias ou preparações destinadas à limpeza, higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar em ambientes coletivos e ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento de água. Então a gente vai falar um pouquinho a exposição, né, a sabões e detergentes. Os sabões, eles são produtos destinados à limpeza doméstica, né? O princípio ativo geralmente são sais de ácidos graxos em pedras, né? Podem conter sais alcalinos. O risco toxicológico é baixo, mas a ingestão, né, pode causar um efeito irritante sobre a pele, cólicas abdominais, vômitos e diarreia. Né? Já os detergentes, eles são produtos destinados à limpeza, né? E é para remover gorduras, sujeiras de recipientes, vasilhas e pisos domésticos. O princípio ativo, geralmente, né, são surfactantes, que são agentes capazes de baixar a tensão superficial da água e facilitar as atividades de limpeza. Os detergentes também, né, alteram a permeabilidade das membranas celulares. E eles podem ser classificados, né, conforme a sua carga iônica, entre os não iônicos, aniônicos e catiônicos. Então, a exposição a agentes limpadores ou desinfectantes, né? Esses agentes limpadores, eles contêm compostos fenólicos, né, e constituintes à base de fenol, que é o lisol ou a creolina. E a exposição é extremamente irritante e a absorção pela pele pode acontecer, né? Desculpa, a absorção pela pele, mucosa oral e pelo trato gastrointestinal. Na pele, se ocorre nessa exposição, vai ocorrer lesões corrosivas, a ingestão, né? Vai ocorrer lesões na boca, faringe, esôfago, dor de estômago, náusea e vômitos. Pode provocar também uma hipotensão arterial e choque, né? Cefaleia, paralisia, tremores, convulsões e até mesmo coma, né? E distúrbios respiratórios e renais. Já, né, uma exposição grave, né, severa, pode ocorrer a depressão do sistema nervoso central, distúrbios cardíacos e possível parada respiratória. Então, né, diante de tudo isso que a gente estudou, né, o monitoramento ambiental ele é extremamente importante, né, que se constitui, né, de uma medida e avaliação do agente químico no ambiente, com vistas a avaliar a exposição e os riscos à saúde da população quando comparados com referências apropriadas. Então, o monitoramento ambiental ele vai fornecer dados para ativar medidas de emergência durante estagnação atmosférica ou quando os níveis de poluentes passam a representar riscos à saúde pública. É importante também, né, uma vez que vai avaliar a quantidade do ar frente a padrões estabelecidos para manutenção da saúde e bem-estar da população, e acompanha tendências e mudanças na qualidade do ar face às alterações nas emissões de poluentes. Então, o monitoramento ambiental deve ser realizado em diferentes etapas, né? Na coleta de amostra, nas análises laboratoriais e avaliação periódica para determinar as concentrações ao longo do tempo.
A escolha dos pontos de amostragem nos compartimentos ambientais e a frequência de coleta de amostras devem ser estabelecidas conforme a representatividade de cada um. A coleta pode ser realizada sistematicamente, de forma semanal, mensal ou anual, ou intensivamente, de forma contínua, a cada hora ou até mesmo diariamente. Dependendo dos objetivos do estudo, os parâmetros monitorados são analisados com a periodicidade mantida de forma regular e os pontos de coleta definidos e mantidos ao longo do monitoramento. Então, alguns fatores, eles devem ser considerados em um monitoramento ambiental, como, por exemplo, os fatores ambientais, relevo, pluviometria, que é a quantidade de chuva, o clima, o vento, construções, fauna e a flora. Então, a localização da área em estudo, a localização das fontes de poluição, se é uma fonte fixa ou móvel, as características físico-químicas dos poluentes também é extremamente importante e deve ser levado nessa consideração. A localização da área em estudo e seus respectivos fatores ambientais também são de extrema importância para o monitoramento ambiental. Por exemplo, o monitoramento de um rio deve ser realizado nas estações de seca e de chuva, o que causam constantes mudanças nos poluentes. Portanto, as coletas devem acontecer em intervalos de tempos curtos. Então, a gente viu que durante a toxicologia ambiental é um campo bem vasto, tem uma ampla Então, a gente observa que a toxicologia ambiental ela tem tido um grande avanço nos últimos tempos, e aí a gente nota que as análises de risco elaboradas nos casos de suspeitas de contaminação ou acidentes ambientais são fundamentais para que sejam tomadas iniciativas de prevenção ou mitigação dos danos à saúde. Nas avaliações de exposição, os trabalhadores, populações, residentes e outros organismos não alvos presentes no entorno da área são analisados quanto à presença de alterações anatômicas, fisiopatológicas ou bioquímicas, por meio de biomarcadores ou outros exames de diagnóstico. Então, nos casos em que as contaminações e a exposição são comprovadas, existe a necessidade de acompanhamento de saúde dos organismos analisados, sobretudo quando as substâncias químicas em questão possuem potencial cumulativo e sinérgico com múltiplas exposições concomitantes. Então, é extremamente importante realizar o monitoramento ambiental. Aqui foram as referências utilizadas nesse tópico. Olá, neste tópico estudamos sobre a toxicologia ambiental. Vimos que temos diferentes tipos de contaminação, que pode ser por meio físico, biológico ou químico. Estudamos também a toxicologia dos poluentes atmosféricos, como, por exemplo, o monóxido de carbono, a toxicologia dos metais, que podem ser oriunda de metais pesados, como mercúrio, arsênio. Vimos também sobre a toxicologia dos animais, que alguns animais possuem alguns tipos de toxinas, para se defender, eles utilizam essas toxinas. Algumas toxicidades de algumas plantas, que às vezes são plantas ornamentais, plantas para enfeite, mas que mesmo assim pode ter uma substância tóxica, E estudamos também sobre o monitoramento ambiental, que é importante, uma vez que na presente situação a gente utiliza muito agrotóxico, Então, para plantação, até mesmo para alguns manejos de animais, são utilizadas algumas substâncias, então é extremamente importante realizar também o monitoramento ambiental.